Eu acho que a essa altura do campeonato 2022 já tá mais que na hora da gente conversar sobre o Joshua Bassett, ator, cantor e compositor que sim, é mais conhecido como o cara pra quem a Olivia Rodrigo fez as músicas. Ele ficou com uma imagem bem negativa por causa da mídia e de todas as teorias que rondaram o álbum Sour em 2021, e como as músicas da Olivia foram um sucesso estrondoso, o público comprou a história dela sem nem saber ao certo o lado dele, e reduzindo o cantor a apenas ex da Olivia, sem nem dar uma chance pro trabalho do menino, que também tem muita qualidade. Mas, no vídeo de hoje, pela primeira vez aqui no canal, a gente vai dar uma olhada no outro lado da moeda. Por que a mídia pintou o Joshua Bassett como um monstro? Será que tem fundamento todo esse hate que ele recebeu? E o mais importante de tudo, eu vou te convencer a também dar uma chance pra ele e pra música dele. Lembrando que eu sou a Ana Lu, e se tu gosta dessa conversa sobre o melhor e o pior do mundo pop, já te inscreve aqui no Ana Lu TV pra não perder nenhum vídeo como esse. Olha, eu falo bastante da Olivia Rodrigo aqui no canal, né? Quem acompanha sabe. Só que eu não gosto de ser injusta, e esses dias eu finalmente esbarrei no novo EP que o Joshua Bassett lançou, e que deu bastante que falar na internet, porque supostamente ele finalmente revidou as acusações e toda a história que a Olivia Rodrigo construiu ano passado. Eu tenho que admitir que eu me apaixonei pelas músicas dele. De verdade, é bem o tipo de música que eu gosto. Tem umas mais calmas, tem umas mais agitadas. Ele é um bom compositor, um bom contador de histórias. E ele me lembra muito Conan Gray em alguns aspectos que eu também amo. Mas, como eu gosto de situar a pessoa que tá assistindo meu vídeo, eu vou contextualizar quem é Joshua Bassett antes de seguir com as minhas análises. A carreira do Joshua começou lá em 2017 com participações eventuais em séries. Inclusive, em 2018, ele pegou um papel recorrente na série A Irmã do Meio, da Disney, mas a coisa alavancou mesmo com o papel principal em High School Musical, The Musical The Series, que estreou em 2019. Curiosamente, quem era o par romântico de Joshua Bassett em High School Musical? Isso mesmo, Olivia Rodrigo. E eu te convido a assistir o meu vídeo porque a Olivia Rodrigo faz tanto sucesso, porque lá eu dou mais detalhes do relacionamento dos dois e das especulações que são fundamentais pra tu entender esse vídeo aqui. Por causa de High School Musical, que ele cantava e escrevia música pra série, ele conseguiu em 2020 o contrato com uma gravadora e a partir daí iniciou também a carreira musical. O single de estreia saiu em abril de 2020, chamado Common Sense, que é uma música calminha, romântica, bem boa. Pouco tempo depois, ele lançou a música Anyone Else, que daria o que falar no futuro, porque os fãs acreditavam ser já pra Olivia, numa época em que ela ainda namorava o Ethan, mas já gravava o High School Musical. Na verdade, ele escreveu a música quando a Olivia namorava com o Ethan, mas se eu não me engano, quando lançou, eles já não estavam mais juntos. Acontece que a vida do querido Joshua basicamente virou de cabeça para baixo em janeiro de 2021, com o lançamento da famosa Driver's License, da sua suposta ex-namorada Olivia Rodrigo. O single de estreia da Olivia já chegou quebrando recordes, e a essa altura a gente sabe o quanto essa música fez sucesso no mundo inteiro, com uma letra que desde aquela época já especulavam ser sobre ele. Hoje a gente até pode falar que não foi só especulação, né? Principalmente por causa dessas últimas entrevistas dele, realmente aconteceu. Na letra, a Olivia falava das dores dela sobre uma decepção amorosa, pintando a outra pessoa como culpada, como se ela tivesse sido substituída por uma garota loira que sempre deixou ela insegura. Ela não tá errada em expor o que ela sente, né? Afinal, filha da Taylor Swift. A Taylor Swift era bem criticada na época, porque tá sempre falando das relações amorosas, então a gente não pode repetir esse erro com a Olivia. Só que é claro que se tu expõe o que tu tá sentindo, principalmente se é uma decepção, tu vai te colocar como vítima, né? Porque tu vai dar o teu lado da situação. E por muito tempo, essa foi a única impressão do público sobre a história também. Agora, imagina a tua ex lança uma música te colocando de culpado, né, de vilão de uma coisa que aconteceu, sendo que ninguém, a não ser vocês dois, sabe exatamente o que rolou, e de repente essa música é simplesmente o lançamento do ano, número 1 nas paradas do mundo inteiro, quebrando o recorde nos streamings, e tu fica de fora vendo aquilo sem nem saber o que fazer. E é bizarro porque a Olivia Rodrigo, ela ficou tão famosa, ela atingiu um nível tão grande, tão alto de estrelato, que ela ofuscou
tudo que estava sendo lançado na época. Então, como consequência, todo mundo tomou as dores dela e acatou aquilo como a única verdade. E eu até me incluo nisso, né? Eu admito que quando eu conheci o trabalho da Olivia, e até na época do lançamento do álbum, eu não ia com a cara do Joshua. Tipo, a gente tinha o lado dela e era uma coisa, tipo, nossa, você é um sociopata, olha o que você fez comigo. E a gente, vai, Olivia, vai, Olivia. E eu não gostava dele, sendo que eu nem conhecia ele. Aí demorou um pouco, né, pra galera pensar, tipo, será que não são só dois seres humanos e nenhum tá totalmente certo, nem totalmente errado? Só que vocês sabem como funciona o hate na internet, né? A galera não tem limites, né? Ela não conhece limites. E o Joshua Bassett sofreu um hate muito pesado, como se ele estivesse cometendo um crime por supostamente quebrar o coração da Olivia só. É muito bizarro, porque na época a gente não tinha nenhuma evidência real, assim, prova de que eles realmente foram um casal. Era tudo tipo, o jeito que ele olhava pra ela, algumas especulações. Ele só conseguiu se abrir sobre essa época da vida dele há pouco tempo atrás, em uma entrevista pra GQ, que ele disse: eu via TikToks com 50 milhões de visualizações, 10 milhões de curtidas, dizendo: se eu ver aquele garoto na rua, vou matar ele. É difícil ver isso estar morando em Nova York andando pelas ruas. Nesse último EP, que mais pro final eu vou destrinchar ele, falar das indiretas e tal, mas ele faz uma referência a isso da música Crisis. Minha mãe ligou porque ela ouviu que recebia ameaças de morte. O que diabos eu devo fazer com isso? Eu gostaria de poder abrir meus olhos e o pesadelo ter acabado. Mas você sensacionaliza, continua botando lenha na fogueira pelas manchetes. Cara, essa música é uma surra de indiretas que são diretas, né, pra Olivia. Cara, é empolgante. Ele finalmente revidou, mas vamos falar disso depois. Seguindo aqui a história, isso é uma coisa que realmente sempre me fez questionar sobre a Olivia, porque, tipo, o menino, ele tá sofrendo ameaças que vão bater nele, que querem matar ele. Pode ser só pra internet? Pode, mas como tu não vai te afetar com isso? Como tu vai andar tranquilamente na rua depois disso? E em nenhum momento ela chegou e disse: olha, galera, pode nem falar com ele, mas chega na internet e fala: galera, vamos parar com isso, por favor, vamos respeitar todo mundo, parem de fazer isso. Tipo, olhar especificamente e dizer: parem de fazer isso com ele, não joguem hate em nada por causa das minhas músicas. Ela meio que deixou as pessoas especularem o que quisessem pra aumentar o ibope do álbum dela. Óbvio que não foi de propósito, tipo, vou deixar ele sofrer, mas ela realmente não pensou nas consequências que isso podia gerar pra ele. Pô, o guri não cometeu nenhum crime, sabe? Tu deixar chegar a esse ponto, um guri de 19, 20 anos, tem medo de andar na rua por causa de tudo isso. Inclusive, ele comentou agora, bem recente, ele foi há um mês atrás com o lançamento desse EP num podcast, ele se abriu, né? Falou um monte de coisa. E ele mandou uma indiretinha sobre o que ele pensa disso. And I realized, in wanting to protect people that I love, that the people who haven't protected me, maybe they didn't love me in the way that they think they did, and maybe they didn't actually love me. To me, I don't believe you if you say you love me and then you throw me to the dogs or whatever. And so, actions speak louder than words. Love is an action. I think the reason why I'm trying to protect people is because I really love them. E óbvio que não dá pra culpar a Olivia em específico, até porque, ela também é muito nova e ela ficou famosa de uma forma tão repentina que ela ainda tá aprendendo a lidar com esse público enorme, com essa pressão que, claro, que ela sofre. Mas, a equipe dela não fazer nada, não teve nenhuma nota, sabe, sendo lançada na internet, se retratando publicamente, tipo, pedindo para as pessoas pararem, esclarecendo alguma coisa, e obviamente também tem que culpar as próprias pessoas desocupadas que fazem atrocidades na internet, né, pelo amor de Deus. Já vou avisar que a história vai ficar mais pesada a partir de agora. Em janeiro de 2021, lá pelo meio, lembremos que Driver's License foi lançada dia 8, bem no início. O Joshua foi internado por conta de um choque séptico e insuficiência cardíaca, ficando com apenas 30% de chance de sobreviver. Ele foi ao hospital 2 horas antes do lançamento do novo single dele, que seria Lie Lie Lie, que teve ótimos números e o coitado não pôde nem comemorar porque estava no hospital. Os médicos ainda disseram que se ele levasse 12 horas a mais para procurar um hospital, ele teria sido encontrado
morto no apartamento dele. Isso é muito pesado. O pior é que até hoje não se tem a causa física exata, mas os próprios médicos ligaram o caso à ansiedade severa e estresse. E convenhamos que, batendo com a época que aconteceu, faz sentido. O guri é gente boa, sabe? Tipo, em todas as entrevistas, depois que a Olivia começou a fazer sucesso e ela nunca mais falou com ele, quando perguntavam dela, tipo, pô, o nome do guri é só associado a ela, sabe? Ele não tem uma vida, ele é o ex da Olivia Rodrigo. Sempre que perguntavam pra ele, ele dizia, tipo, eu só desejo o melhor pra ela, muito sucesso, que ela é muito talentosa e ela merece. Ele nunca quis revidar. Ele lançou esse EP agora, falando do lado dele, 6 meses depois, porque ele só queria ser honesto e ele não quis aproveitar aquilo, sabe? Tipo, o objetivo dele não era vingança, era só ele sentia que ele precisava ser honesto. Inclusive, ele disse que nesse último ano, como terapia mesmo, como forma de pôr pra fora, ele escreveu umas 100 músicas. Sendo sincero sobre o que aconteceu, ele não pretende lançar elas. Ele disse que são coisas muito reveladoras, ele não quer comprometer ninguém, entendeu? Mas a gente tem que saber que tem outro lado da história e que não é o objetivo dele lucrar em cima disso ou sair por cima. Imagina tu passar por isso, toda essa ansiedade, né, essas ameaças de morte, tipo, todo esse pesadelo, tu não conseguir nem arejar a cabeça, porque a tua ex é o nome do ano, é a revelação do ano, ela tá com a voz em tudo que é lugar, ela tá com a cara em tudo que é lugar. Deve ser muito desgastante. Eu estava a caminho de sessões e eu via 2 músicas na mesma estação em um passeio de Uber. Músicas dela, no caso. Ele comentou isso na mesma entrevista pra GQ e a GQ completou a matéria dizendo: em um café no verão passado, a equipe de lá começou a tocar músicas da Olivia Rodrigo consecutivas até que Joshua Bassett foi embora. Ele diz: um funcionário se desculpou quando voltou alguns dias depois. Tipo, sacanagem. Ele também revelou que a Olivia Rodrigo não fala com ele desde o lançamento de Driver's License. E com tudo que aconteceu, ela, tipo, nem foi se desculpar com ele, nem nada assim. Só uma pessoa da equipe dela entrou em contato pra se desculpar em nome da Olivia. I think there's something to be said about the fact that the person played it over speakers and would never, ever come to me and say anything to my face, ever. Her coworker apologized on her behalf, you know? Mas ok, então focando agora na carreira musical dele, agora que eu já contextualizei o que aconteceu, defendi o menino, sabe? Falei um pouco do lado dele. Em março do ano passado, ele lançou o primeiro EP dele, com 6 músicas, incluindo Lai Lai Lai, que alcançou números melhores, porque também rendeu algumas teorias, porque ele falava sobre alguém não estar contando toda a verdade da história. Hahaha, quem será? You've been lying to yourself, like everyone else. Aí em junho ele começou a escrever músicas, que 3 delas só seriam lançados agora em dezembro do ano passado. Saiu então esse último EP e vou dizer pra vocês que deu o que falar. O cara botou um pouquinho da boca no trombone, ele não foi agressivo nem nada assim, mas foram muitas indiretas que é óbvio que todo mundo sabe do que se tratava. A escolha de lançar esse EP só agora e não na época que a guerra ainda estava acontecendo foi porque, nas palavras dele, parecia uma batalha perdida. Se eu tentasse me defender de alguma forma, parecia impossível. A primeira música, chamada Crisis, segundo ele, é sobre a loucura das relações públicas ao longo de 2021. Minha gravadora disse para nunca desperdiçar uma crise, ele começa. Aqui a gente entende que a gravadora queria que ele se aproveitasse do hype para lucrar mais em cima de tudo, mas que não é a dele, né? E se você pode dizer a sua verdade, então eu também. E tudo bem se você quiser que eu interprete o vilão, mas não se atreva a agir como se eu não tivesse te amado. Você nunca se perguntou se eu estou bem depois de tudo que você me fez passar? Eu admito que eu me empolgo com essas coisas. Sigam o meu exemplo e não tomem lados. Tipo, aproveitem a briga, a fofoca de 2 celebridades pra aproveitar o que tem de melhor, que é o produto que elas geram com isso. Tipo, tem uma briga e disso tudo só gerou música boa. Metade das merdas que você está dizendo são só metade verdadeiras, bagunçando a minha vida como uma jogada de carreira. Não posso evitar me perguntar por que você não acaba com isso. Acho que você nunca usaria. Você nunca usaria desperdiçar uma crise. Ou seja, querendo dizer que, diferente dele, Olivia Rodrigo fez aquilo só pra lucrar mesmo, né? E em parte é verdade, eu não acho que ela esteja errada, né, pra ser sincera. E, aliás, eu recomendo vocês a ouvirem a música completa, porque é muito boa.
Mas falando em música boa, a segunda, que pra mim é a minha preferida, porque é mais animada, é mais um pop, que a gente ama, se chama Secret. Essa, pelo que eu vi a letra, eu não entendi como indireta pra Olivia, eu acho que é uma coisa mais genérica, mas a galera encasquetou com um único verso que é: eu realmente espero que você tenha se divertido. Bom pra você, enganando a todos. Todo mundo implicou porque é bom pra você, né? Em inglês é Good For You, que é uma das músicas mais famosas da Olivia Rodrigo. Então acho que ele pegou aquilo pra dar uma indireta. Mas, ai, gente, Good For You, né? Bom pra você. Todo mundo fala isso, é uma frase super comum, vamos relaxar. E a última do EP, a mais sensível de todas, tá? Aqui ele juntou, acho que várias dores dele e jogou tudo numa música só. Digo à minha mãe que estou bem enquanto seguro as lágrimas, tem sido um ano de merda. E nada que eu diga vai aliviar a dor, mas por que eu tenho que sofrer pra você se sentir bem? Aqui dá pra interpretar que também é envolvendo as polêmicas da Olivia e tal, mas o refrão dessa música, na verdade, tem outro significado, que é bem mais pesado, então já tô botando aqui uma alerta de gatilho a partir de agora. Vou ler pra vocês umas aspas que ele disse nessa entrevista pra GQ. Eu sofri muito abuso sexual na minha infância. Eu não me lembrava disso até o ano passado, que é muito louco. Enterrei até agora. E quando eu era adolescente, um homem muito mais velho costumava abusar de mim e eu não conseguia ver o que era na época. Ele disse que a música Set Me Free é um hino para mim e para o tipo de pessoa que teve dor e poder sobre mim por toda a minha vida. Ele canta no refrão: você não pode levar tudo de mim, me liberte. Eu não preciso das suas desculpas, me deixe em paz. You don't get to take all of me, set me free. E uma coisa bem legal de se lembrar é que o lucro arrecadado com esse EP vai ser doado para instituições que cuidam de saúde mental. Então eu tô dizendo pra você, sabe, 2022, vamos parar de pintar ele como o vilão da história. O menino é gente boa, ele tem músicas boas, convido vocês a escutarem esse último EP dele. E é isso, todo mundo tem histórias, né? Não é nunca só um lado. Não te esquece de comentar aqui o que tu acha disso tudo, deixa o teu like, que é importante pra mim, me ajuda a entender se tu tá gostando, para o YouTube te entregar mais vídeos como esse, e te vejo no próximo vídeo. Beijos!